sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Bom, estamos em contato com o ex-goleiro e agora escritor Aranha, para a gente bater um papo a respeito, claro, da carreira do Aranha e desse livro que ele está lançando, o Brasil Tumbeiro, em que ele conta a história do negro no Brasil como protagonista da história do país, o que é algo muito pertinente e importante, e a gente ainda precisa falar disso em 2021, e o Aranha não deixa de ser uma das pessoas mais importantes desse debate hoje no país. É com muito prazer que a gente te recebe aqui, Aranha, para bater esse papo. A gente sabe que você está de férias, descansando, curtindo, e abriu esse espaço aí para conversar comigo e com o Gustavo Soler aqui na Rádio Bandeirantes. Tudo bem por aí, Aranha? Tudo bem, graças a Deus. Já um Feliz Natal atrasado, um Feliz Ano Novo a todos. É um assunto chato, né? É um assunto que a gente não gostaria de estar tocando, mas se a gente tem problemas até hoje, e a gente vê essa quantidade de manifestação hoje, é porque a gente não falou sobre esse assunto lá atrás, né? Então a gente espera, assim, nós que somos mais enganjados nesse negócio, resolver, pelo menos amenizar bem essa situação agora, para que no futuro próximo a gente não precisa ficar aí o tempo todo falando sobre isso, né? O Aranha, inclusive, o seu livro vai de encontro com aquele documentário que saiu, acho que há um ano, né, do Emicida, o Amarelo, né, em que ele também destaca figuras importantes da nossa cultura e o quanto a história, né, e essa questão do negro protagonista de alguma forma foi ocultada, né, dos brasileiros, porque acho que praticamente toda a nossa cultura ela foi feita por pessoas negras, né, Aranha? O seu livro vai de encontro um pouco com isso? Porque não que o negro queira tomar um lugar ou estar no lugar de alguém. A nossa luta vai além disso. A nossa luta é fazer parte da história como a gente sempre fez, como o povo negro sempre fez, porém foi apagado propositalmente. E fazendo isso, acabou tirando o exemplo, as referências dos jovens, né? E aí você vai mexendo na estrutura desse povo, desse país, né? Então, a gente, quando você começa a descobrir que pessoas em uma situação pior do que a sua conseguiram vencer, se deram bem na vida, foram grandes personagens na história, através do estudo, você vai pensar no mínimo, por que eu não consigo? Se no pior momento ele conseguiu, por que eu não vou conseguir agora, né? E a gente passou muito tempo acreditando só na mudança estrutural através do futebol ou da arte, né? E não é isso. Aranha, tudo bom? Gustavo Soler aqui, obrigado por nos atender nos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. E queria falar um pouco mais, né, a respeito também do seu livro. Primeiro, falar, né, desse âmbito futebolístico, né, como você ressaltou, né, que o negro ele sempre teve um papel muito importante e fundamental na história do Brasil, e quando a gente traz para o meio do futebol, é inevitável que os grandes protagonistas também sejam negros, né? O maior de todos os tempos, o Pelé, negro. Ademir da Guia, maior jogador da história do Palmeiras, negro, filho de negro, o Domingos da Guia. Leônidas da Silva, um dos maiores da história do São Paulo, negro. Então, só pra gente ficar no âmbito do futebol paulista aqui, Marcelinho Carioca, que é considerado também o maior jogador da história do Corinthians. Queria que você falasse, né, como que surgiu a ideia, quem te motivou, com quem você conversou para ter a ideia desse livro, né, o Brasil Tumbeiro, e quando é a previsão de lançamento desse livro? Então, eu já vinha envolvido nesse tipo de militância, digamos assim, né, enganjado nesse tipo de assunto desde os meus 15 anos. Então, sempre fiz parte disso, e depois o futebol entrou na minha vida como uma oportunidade, né, de mudança, e acabei me dedicando mais ao futebol e menos a isso. E quanto mais eu fui me aproximando do final da minha carreira, mais eu fui tendo oportunidades e espaço para falar novamente sobre isso, fazer o que eu já fazia antes, né? Eu não divulgava, a gente não deixava filmar, era de uma maneira diferente,
Mas eu ia em casa de menor infrator, em presídio, em colégios, em universidades, mesmo jogando futebol, né? E depois do episódio que aconteceu na Arena do Grêmio, a única mudança que teve, assim, é que eu passei a ter uma visibilidade e um alcance maior para fazer uma coisa que eu já fazia, para falar sobre temas que eu já falava, né? É que eu sempre separei bem as coisas. Em programa esportivo, as pessoas querem ouvir sobre esporte, querem ouvir sobre o jogo do seu time, não sobre esses assuntos. O Brasil era um país fechado para esses assuntos, né? E aí, de uns tempos para cá, as coisas têm mudado. E nessa andança minha, falando sobre as coisas, eu sempre percebi que a maioria das pessoas que eu conhecia, quase 99%, não conhecia a história do Brasil, a história real do Brasil, não conhecia, o próprio negro, a maioria não conhecia a sua própria história, né, porque também foi ensinado de uma maneira totalmente fantasiosa, e eu não conseguia, mesmo com as minhas entrevistas, documentários, palestras, eu não conseguia ter um alcance legal do que eu imaginava que deveria ser. Daí veio a ideia de escrever o livro, mas eu não me sentia capacitado para isso. Daí foi quando eu li um livro da Carolina Maria de Jesus, que é uma mulher favelada que catava papel reciclável, e todo o papel em branco que ela achava, ela guardava para escrever. Mesmo morando na favela, com filhos, para criar, aquele negócio todo. E ela entregou na mão de um cara competente, não vou alongar muito, e o cara esse repórter transformou todo o que ela tinha escrito num livro. Esse livro foi traduzido em 12 idiomas. Tamanho sucesso que ele fez, né? E aí, depois que eu li esse livro, eu falei, poxa, eu acho que eu posso fazer como ela. Ela serviu como referência, como exemplo para mim, né? Eu falei, poxa, eu tenho material na minha cabeça, eu posso pesquisar mais e entregar na mão de alguém competente, de uma equipe competente, para transformar realmente em um livro. E foi o que eu fiz. E, Aranha, nesse ponto que você citou, né, a respeito de que muitos programas esportivos querem ouvir quando chega um jogador, um ex-jogador, um treinador, sobre a carreira dele, sobre bastidores, essas questões. E hoje, felizmente, as pautas são mais amplas, né? Hoje, felizmente, a gente consegue discutir alguns outros fatores. Queria que você falasse, né, exatamente nesse ponto, se durante a sua carreira você percebeu que realmente o racismo dentro do futebol ele é extremamente velado, quando algum jogador negro, algum funcionário, algum treinador, algum dirigente sofre algum tipo de discriminação, se alguém internamente ou o próprio meio do futebol ele absorve isso como não, deixa pra lá, não vale a pena levar adiante, pô, é mó dor de cabeça, e não trata um crime como um crime, né? A gente infelizmente viu recentemente também o caso envolvendo o Celcinho do Londrina, onde ele foi hostilizado de forma criminosa por dirigentes do Brusque. O Brusque perde os pontos na Série B e depois no tribunal conquista novamente os pontos e assim evita o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Então, você acha que o futebol brasileiro infelizmente faz com que o racismo, que já é muito velado no nosso país, ele fique ainda mais escondido exatamente por esse ponto? Jogador tem que falar de bola, não pode falar de outras coisas? Até porque o que acontece? O futebol ele chegou no Brasil, se eu não estiver enganado agora, com data, 6 anos após o fim da escravidão, entende? Por isso, a origem, né, porque eu cresci ouvindo falar sobre Charles Miller, que veio da Inglaterra e tal, e glamorizava isso de uma tal maneira, e todos nós brasileiros somos gratos por ele ter tido essa iniciativa, ok, mas quando o futebol chega no Brasil, quando o Charles Miller vem para o Brasil, ele não traz esse esporte para ser praticado por todos. É para ser praticado por pessoas brancas da elite que eram associadas a clubes. Por isso clubes de futebol, né? Porque eles eram praticados dentro dos clubes. Tanto que ele levou ainda alguns anos para poder ter o primeiro campeonato, até que o pessoal aprendesse o esporte, difundisse nos outros clubes também, de associados. E o negro, ele não era para jogar futebol. O futebol foi trazido, foi construído no Brasil para não ter a presença do negro. Mas como caiu no gosto popular, não teve como. E foram criados leis, né, decretos, barreiras para que o negro não tivesse acesso ao futebol e principalmente não chegasse à seleção brasileira, né? Então, nesse ambiente, o futebol foi sendo construído. E aí você vê que a primeira lei contra o racismo, a lei que torna o racismo crime,
ela é de 89, ela já é recente. Então é normal que dentro do futebol a gente tenha algumas frases, cantos de torcida, xingamentos, posicionamentos de diretores, treinadores mais antigos, de maneira racista, porque era o ambiente do futebol, né? Até há pouco tempo eu fui saber que os ingressos passaram a ser cobrados aqui no Brasil, principalmente para evitar a presença de pessoas pobres dentro dos estádios, né? Então, assim, não tem como não ter sequela, porque os clubes estão passando a ser centenários agora. Historicamente foi ontem, é a segunda, no máximo, que não está vindo agora é a terceira geração de diretores, que é o neto, né, o filho de tal, o neto. Então a gente vai levar um tempinho para se ver livre do racismo no futebol, mas eu vejo com otimismo que a cada ano isso tem diminuído bastante. As pessoas novas que vêm entrando já entram com outro pensamento, né? O futebol, para a gente que tem um pouco mais de idade, principalmente antes das arenas, a gente se lembra que o estádio era uma terra sem lei. Não dava para levar família, esposa, ninguém, porque era pilha no campo, chinelo, bomba, briga do lado de fora da arquibancada, morte saindo, pancadaria. E agora já não se vê isso acontecendo, e quando acontece é uma ocasião que chama muita atenção da mídia, porque não é comum como era antes, né? Aranha, dentro disso, casos extremos, né, como aconteceu com você e como ainda acontece, né, é impressionante, né, a gente está falando de algo que há alguns anos você foi vítima e ano após ano acaba se repetindo. Esses casos extremos, eles sempre geram uma comoção gigantesca, e qualquer pessoa com o mínimo de decência acaba se indignando. E muitas vezes o debate sobre o racismo fica restrito a esses casos, né? De chamar de macaco, jogar banana e tal, sendo que acho que a principal questão do racismo hoje é a questão estrutural, né? A gente fala muito sobre a democracia, e acho que não existe uma plena democracia sem que exista uma democracia racial. E aí entra a questão do debate que muita gente tenta colocar, enfiar a goela abaixo sobre meritocracia, sobre todo mundo pode chegar no lugar no topo, como se todo mundo partisse de fato do mesmo lugar, né? E pessoas hoje dentro desse debate no Brasil, pessoas importantes como o Silvio Almeida, o próprio Preto Zezé também, a Djamila, você também entrando nisso. Você concorda, Aranha, que acho que a principal questão sobre o racismo é a questão estrutural, e que muitas vezes esses casos extremos, que claro, indignam todo mundo, acabam até tirando um pouco o foco do que deveria ser mesmo a discussão sobre o racismo e a questão da igualdade no Brasil, principalmente, Aranha? Sim. Para nós que já temos um pouco mais de conhecimento, pessoas mais enganjadas, a gente tem essa noção que a parte mais fácil de lidar, né, a mais tranquila da gente poder combater são esses xingamentos, a injúria, né? O maior problema que o Brasil enfrenta como país, como nação, é o racismo estrutural, realmente. E eu vou dar um exemplo, que é um exercício que eu sempre passo nas minhas palestras para o pessoal, que eu digo o seguinte: quando é adulto, salário; quando é jovem, eu digo mesada, né? Mas quando você tem um dinheiro nas suas mãos e você vai gastar esse dinheiro, em qual mão negra, em qual momento você coloca esse dinheiro na mão de uma pessoa negra? Quando você vai comprar um carro? Não. O dono da padaria? Não. O dono da farmácia? Não. O dono do colégio? Não. O dono do açougue? Não. Então você vai ficar pensando muito tempo para poder conseguir achar. Algumas pessoas vão achar um ou dois, e outras pessoas ninguém. Então esse dinheiro não circula na mão dos negros. Aí você pergunta para uma pessoa negra, quando você recebe o seu salário, quando você coloca esse dinheiro na mão de uma pessoa branca? Ele vai falar 99% do salário dele. Ele fala, quando eu pago minha conta de meu carnê da parcela do carro, quando eu pago, eu vou na padaria, quando eu vou no supermercado fazer compra, quando eu vou na farmácia. Então o dinheiro só sai da mão das pessoas negras e vão para a mão de pessoas não negras. Então, num país que tem praticamente metade da sua população negra, alguma coisa está errada, né? Fora da África, se eu não me engano, se não for o primeiro, é o segundo país com o maior número de negros no mundo. Então alguma coisa está errada.
E eu costumo sempre usar o exemplo. Você tem 2 filhos. Para um filho você dá estudo, carinho, atenção, e quando ele faz 18 anos você vai lá e dá para ele um dinheiro, dá para ele um sítio, uma fazenda para ele plantar, iniciar um negócio, um terreno, e para outro você só deixou ali, trabalhando em casa, cobrando a arrumação de casa, a limpeza, não deixa estudar, não dá carinho, e quando faz 18 anos também você fala, bom, agora pode ir para o mundo ganhar o seu. E aí você vê um se dando super bem, faturando, trabalhando, e o outro ralando, e naturalmente ele que não estudou, que não teve carinho, que não teve estrutura, ele vai trabalhar para o outro irmão, que sempre estudou, que ganhou terreno, que ganhou dinheiro. E aí você vai falar assim, poxa, os dois são do mesmo pai e da mesma mãe. Cada um fez a sua escolha, cada um está assim por mérito. E não, é a condição que você dá para a pessoa crescer que vai influenciar. É claro que na história do mundo a gente sabe que quando a pessoa é ruim, o caráter dela, a índole é ruim, não tem jeito. Mas você criar metade da população de uma forma e a outra metade de outra, e depois querer que eles partam do mesmo ponto para poder disputar uma vaga de emprego, por exemplo, é injustiça, é injusto. Então a gente precisa primeiro trazer esse estímulo do estudo, dar condições para que eles possam disputar em igualdade, para depois disputar em igualdade. Enquanto isso não acontece, a gente precisa criar mecanismos para que essas pessoas consigam ascender economicamente, intelectualmente. Ô Aranha, você acha que a última eleição presidencial no Brasil, em que elegeu Jair Bolsonaro, que é uma figura conservadora e reacionária, para dizer o mínimo na minha visão, foi uma reação a uma evolução que vinha acontecendo e vem acontecendo, no caso, independente disso, a tentativa de mudar um pouco o rumo da história com relação ao negro, com relação até às mulheres, né, aos que a gente acaba falando assim, né, aos oprimidos e tudo mais. Você enxerga dessa forma ou não? Olha, em certos pontos, certos momentos, sim, né? Uma coisa que eu falo muito com a minha família, com os meus amigos, assim, é que eu achei muito importante e acho muito importante esse momento que o Brasil passa de direita a esquerda. Isso é necessário, porque hoje nenhum lado vai fazer o que quer de maneira confortável sem ter cobrança. A gente resumiu a política brasileira a Bolsonaro e Lula, então a direita, a esquerda. A gente sabe que as coisas não são assim, mas o Brasil está resumido desses dois lados. Então, quem está governando agora não está tendo paz para poder fazer o que quer, corrupção, roubar, enfim. E se a esquerda volta novamente, se o PT volta novamente, dando um exemplo, não vai ter paz também para fazer o que quer do jeito que é. Então, aquela política antiga, que eles ficavam se revezando, né? Cada um rouba um pouco, cada um faz o que quer, e o povo o povo consciente, sabendo disso, mas se calava. Hoje não acontece mais, hoje já não se calam mais. Então, isso é bom, porque o nosso país é um país adolescente, né, um país novo, comparado a outros países, e a democracia nossa acho que tem 40 anos, né? Então é nova também. Então foi a primeira vez que o brasileiro resolveu, a primeira vez que o brasileiro segunda vez, né? A primeira vez nas diretas, mas é a primeira vez que se envolve com força numa eleição, né? É a primeira vez que o brasileiro para poder decidir uma eleição, e isso é muito bom. A gente está aprendendo, então a gente vai votar de maneira equivocada, de repente vai estar prestigiando um candidato que não merecia. Mas, enfim, só esse interesse na política já mostra que o nosso país tem evoluído, né? E, Aranha, você citou em uma das primeiras respostas, né, de uma pergunta do Paulo do Vale. Você conhece Paulo do Vale pessoalmente? Assim como Paulo do Vale, eu também sou um homem branco e a gente não passa por problemas, não sofre o crime de racismo como os homens negros, as mulheres negras, crianças negras. E você disse que desde os 15 anos começou a estudar e entender cada vez mais desse universo que infelizmente a gente no dia a dia, durante a escola, durante o período de ensino, a gente não aprende muito sobre o que é o negro brasileiro, o que é o negro africano, o que é o negro no mundo de forma geral. Quando você entendeu e percebeu a primeira vez que você foi vítima de racismo, que
por causa da sua cor, infelizmente uma pessoa te tratou de forma diferente. Quando essa ficha caiu e quando você entendeu que é um problema que infelizmente diversas pessoas passam no nosso país? Bom, eu não vou citar o caso especificamente assim, porque a cidade aqui é pequena e acaba expondo uma pessoa que vai ter muitos problemas, né? Mas aconteceu um episódio, na verdade que acontecia com frequência, e eu não entendi, não enxergava aquilo como racismo, até que um primo meu me falou pra mim: você não tem vergonha não, cara, de ficar andando com esse pessoal faz isso e isso com você toda vez e você continua com ele. Aí que a minha ficha foi cair sobre isso, né? Aí foi a primeira vez que eu ouvi essa palavra mesmo, assim, racismo. E eu falei: nossa, mas eu acho que ele tá enganado. Vou abordar ele sobre esse assunto, vou tentar fazer de uma maneira diferente, eu vou mostrar que ele tá errado. E quando eu tentei contornar essa situação que acontecia comigo sempre, eu não tive um bom retorno, sabe? Só acrescentou, só confirmou aquilo que meu primo tinha dito. E aí eu comecei a me interessar sobre isso, e logo eu fiz amizade com o pessoal que eu sabia que falava sobre isso, e debatia, e que era o pessoal do rap aqui. E nunca mais parei de andar com eles, de conversar. E eu lembro que porque para mexer com rap, para escrever rap, essas coisas, você precisa ter informação e precisa ler, para você ter conteúdo para falar, para poder argumentar. E isso me ajudou nessa questão de enxergar as coisas, né? E aí, antes de sair para jogar futebol, eu trabalhei de várias coisas aqui na minha cidade. Uma delas era de entregar jornal, de jornaleiro. E eu lembro que uma vez a polícia me derrubou da bicicleta, já com arma na mão, achando que eu estava roubando, que eu estava com coisa roubada na bicicleta, porque, né, uma pessoa negra, numa bicicleta, com 2 sacolas na bicicleta de madrugada, que era 5 horas da manhã, 4 horas da manhã que eu entregava o jornal, tem alguma coisa errada. Então, porque já tem esse pré-julgamento. E aí eu fui derrubado, me machuquei muito, né, ralei bastante assim. E aí eles viram que era jornal, que não tinha nada, simplesmente entraram na viatura e foram embora. E eu passei ali quase 40 minutos juntando o jornal, pondo página por página, certo? Encadernando, que a gente chama. E aí depois aconteceu outra vez, de uma maneira mais agressiva mesmo, que eu pulei da bicicleta e ele colocou a arma na minha cabeça, aí que viram que não era, aí eu falei: poxa, eu vou acabar morrendo entregando jornal, não quero mexer com isso mais não. E aconteceram vários outros episódios que acontecem comigo até hoje. Eu moro num bairro nobre aqui da minha cidade, e eu tava saindo depois do Covid, eu tava saindo para caminhar, né, e eu tô caminhando e eu vejo que as pessoas mudam de calçada. Eu tava contando em casa outro dia aqui que eu tava vindo, quando a mulher me viu, ela tava com a bolsa, conversando com uma mulher que tava dentro de um carro, ela pegou a bolsa e jogou dentro do carro, né, e aí, se há anos atrás, o que eu teria feito? Quando eu vi as mulheres conversando, eu mudaria de calçada, que é o que o negro faz no Brasil. Ele já antecipa uma situação ruim, um constrangimento, para não passar por ele. Ele já sai com documento para não ter a chance de ser preso, sem documento, para até provar tudo. Então, assim, a gente vai antevendo. E isso é muito ruim. Isso já mostra que o racismo está impregnado na mente da pessoa que não é negra, e também já afeta de maneira negativa a mente da pessoa que é negra. Então você já sai de casa cheio de experiência, de artimanhas para não sofrer, para não passar por isso. E isso eu já, né, depois de ter jogado onde eu joguei, eu lembro muito bem que em Santos era um apartamento por andar. Às vezes eu chegava no elevador com a minha família, a outra família não subia com a gente. E já chegou o ponto da gente entrar no elevador e a outra família, a outra pessoa sair de dentro do elevador para não subir, para não dividir o elevador comigo. Ele não achava que eu ia roubar ele, que eu iria invadir o apartamento dele para pegar alguma coisa. É porque não queria dividir espaço comigo, né? Então, é uma coisa muito complicada. O Aranha, dentro dessa questão do futebol, porque a gente sabe que o futebol é feito em boa parte por jogadores negros, né? E quando você vai vendo ali
o cargo de treinador, o cargo de dirigentes, ainda existe uma certa escassez, uma certa ausência. Isso também tem sido debatido nos últimos anos, né? Dá para contar nos dedos hoje os técnicos negros em atividade e tudo mais. Você hoje tá fora do futebol, tá com esse livro aí, tem feito muito essa questão, fomentado muito esse debate importantíssimo a respeito do racismo ainda, como você bem disse. De alguma forma você pretende voltar ao futebol como um dirigente, até por conta dessa sua visão, e tentar mudar esse cenário hoje que ainda prevalece por aqui, Aranha, ou não? Olha, eu até recebo alguns convites, assim, né, mas sempre de alguns amigos, né. Então agora, por exemplo, um amigo meu que assumiu o Mojimirim me chamou para tomar conta dos goleiros, da base, profissional, para estar ali com ele, mas como esse trabalho que eu tenho feito ocupa muito tempo, eu viajo bastante, agora com os presenciais voltando, né, então eu estava viajando bastante, tenho muita live, eu faço para empresas também de maneira online, eu não tenho esse tempo disponível para isso, e eu acredito que eu tenho mais importância hoje fazendo isso que eu faço do que treinando um time, do que sendo preparador de goleiro, né? Eu acho que eu posso contribuir mais dessa forma hoje, né, do que dentro do futebol. Mas, como eu disse, o futebol tem melhorado bastante, as pessoas têm mudado o conceito, né? O negro foi impedido de estudar lá no passado, por lei, depois por costume de não permitir isso, e isso refletiu no futebol. E tem pessoas que falam, não tem nada, isso é balela, é conversa fiada, não tem nada disso no futebol, de treinador negro ser perseguido. E aí você repara o seguinte, normalmente, né, geralmente, quem para de jogar e vira diretor ou treinador são jogadores brancos. Eles já param de jogar e logo já estão como diretores, querendo ser presidente ou treinador, já entram num cargo. Os jogadores negros não. Eles param de jogar e eles ficam um período desamparado, assim, meio que fazendo outras coisas ou tentando achar um lugar, até que um amigo branco assume um cargo e chama para ser auxiliar, ou preparador de goleiro, que é mais difícil, também é outra situação, e depois de muita luta, muito provar, daí ele consegue um lugar como treinador, mas mesmo assim interino, a paciência é mais curta, né? Isso aí é só dar uma olhada assim, para o futebol brasileiro, você percebe raro isso, você percebe facilmente isso, né? Você vê essa transição do jogador branco pro cargo de gerência da parte de comissão técnica é muito fácil. E para a pessoa entender como é que vem esse conceito dentro da gente sem perceber, você repara que o zagueiro brucutu, o que machuca os outros, o zagueiro malvado é sempre o negro, né? O zagueiro técnico que sabe tocar, que tem tática, técnica, é sempre o zagueiro branco. O volante negro é sempre o destruidor, o caça-craque, né? O que vai dar porrada e marcar e correr mais que todo mundo. Quando não é negro, é o que pensa o jogo, é o moderno que sai jogando. O atacante negro, quando ele é rápido, ele é burro, só sabe correr, né? E quando ele não é negro, ele é o velocista, o filho do vento, o meia também, né? Então todas as posições é sempre assim, tem para a mesma posição tem duas características, para o jogador negro e para o jogador não negro, né? E isso acaba pesando no final. E esse ponto que o Aranha toca, né, PDV, eu lembrei agora de um relato do Carlos Alberto, campeão da Champions pelo Porto, ex-jogador de diversos clubes aqui no Brasil, e quando ele esteve no Corinthians, ele conta uma passagem de uma preleção do Passarella falando que o jogador perfeito seria o meia com a técnica do Roger Flores e a força do Carlos Alberto, né, indo de encontro exatamente com isso que o Aranha falou, né, Carlos Alberto como um homem negro, ele então é o brucutu, ele é o cara que tem que ter força, é o cara que tem que dar porrada nos outros, e o Roger, por ele ser um homem branco, ele é o homem que pensa no meio de campo, né, e infelizmente, Aranha, assim como aconteceu no seu caso, né, o crime que você acabou sofrendo diante do Grêmio, as injúrias que você acabou sofrendo naquela partida, recentemente a gente teve também
outros crimes sendo cometidos na partida do Atlético Paranaense, na final da Copa do Brasil, onde o estádio filmou as pessoas, onde existe o reconhecimento facial, existe a biometria e até o momento ninguém foi preso pelo crime de racismo. Algumas pessoas foram prestar depoimento, mas até o momento ninguém pagou pelo preço do crime que cometeu, enquanto algumas outras pessoas que ofenderam o dono da loja Havan, infelizmente acabaram sendo demitidas, né? Ou felizmente, aí cada um faz seu próprio julgamento, porque eles ofenderam o presidente da Havan e foram demitidos das empresas que eles trabalham. A gente não teve a notícia desses que fizeram os atos racistas também terem sido demitidos, ninguém foi preso. E ontem eu vi uma notícia que na Inglaterra, torcedores que utilizarem as redes sociais ou dentro dos estádios e cometerem atos racistas, eles serão banidos dos estádios pelo menos num período de 10 anos. Quando o Brasil vai começar a evoluir nesse quesito, né? Quando tiver algum ato racista e a pessoa for identificada, quando realmente ela será punida, principalmente nesse meio do futebol, que como você disse anteriormente, né, antes das arenas era terra de ninguém, agora com a tecnologia, o porquê continua sendo terra de ninguém também? Mas assim, eu acredito que melhorou muito, né? Como eu disse, era terra de ninguém, era o caldeirão do capiroto, né? Acontecia de tudo, ali você ia pro estádio, não sabia se voltava. E aí, de repente, foi montado essas arenas bonitas, bem construídas, com banheiros melhores, e tudo, enfim, com toda a estrutura que tem. Tirou o alambrado, tirou aquele fosso lá, assim, a maioria que tinha. Todo aquele aparato que existia para que o torcedor não tivesse contato mais com o jogador dentro de campo. Essa blindagem foi retirada e você vê hoje pouquíssimas, raras mesmo, assim, invasões a campo, ou alguém arremessar alguma coisa no campo, né? Então, acho que às vezes a gente tem que dar um voto de credibilidade e confiança para o brasileiro, né, de maneira geral, acreditar nele e mostrar para ele, pô, calma aí, você pode ser uma pessoa decente também. É assim que as coisas funcionam, é assim que deveria funcionar. Não você ficar trancando a pessoa e já colocando ela como marginal, como animal, né? Se você já trata a pessoa como animal, e aí você vai esperar o quê? Que ela retribua isso, retorne isso de que maneira, né? De uma maneira civilizada? Não. Então, o primeiro passo foi dado, que o Brasil precisava realmente dessas arenas. Tem gente que fala, deveria ter construído hospital. Tem dinheiro para construir hospital, tem dinheiro para construir arena, tem dinheiro para fazer tudo. Né? Cada setor tem sua verba, tem dinheiro para tudo, porém, a gente sabe que tem má vontade política, tem essa briga política, que as coisas acabam não acontecendo como deveria. Mas, enfim, foi o primeiro passo. O segundo passo é o que está acontecendo, que é reeducar o torcedor a ir para o estádio, né? Fazer a família voltar para o estádio. Né? Então, você levava uma criança, o filho para o estádio, ele aprendia a ser o quê? Ele aprendia a ser violento, homofóbico, em alguns lugares, alguns estádios, racista, né, revoltado, achando que era tudo normal aquilo, e não. A gente tem que mostrar, né, cobrar e mostrar, valorizar os lugares que as coisas andam de maneira natural e decente. Eu acho que a mudança é cultural, não tem outro jeito, e não tem como, algumas pessoas elas só aprendem vendo a punição. É só a punição que acaba mudando a cultura. Agora, a punição do Estado, da polícia, né, através das leis, ela gera um impacto. Mas a punição popular ela é muito maior. A punição popular é muito grande. Se os torcedores do Atlético Paranaense, por exemplo, ali, que vissem aquela cena, como na Arena do Grêmio teve no jogo do Palmeiras agora, recentemente, né, vissem aquela cena e todo mundo desse uma vaia no cara, apontasse para o guarda, tirar ele do estádio e tudo, você pode ter certeza que o efeito seria muito maior e muito melhor, né? Porque você acaba mostrando para a criança, para aquela pessoa, que aqui não é lugar disso. Nenhum lugar é lugar disso, mas no estádio não é para isso. Né? É um lugar de lazer, para você ver um espetáculo, ver um jogo, torcer. Então eu acredito na mudança cultural, popular, né?
Aranha, para fechar, eu queria a sua visão sobre a figura do Neymar, porque o Neymar como um homem negro, como uma referência, um ídolo, né, para alguns também, né, para os jovens, o principal jogador brasileiro dos últimos anos. Muitas vezes o Neymar ele é cobrado para tomar algumas atitudes ou pelo menos algumas posições que acabam não acontecendo. E muitas vezes também existe esse debate em cima se uma perseguição com relação à figura do Neymar, muito por conta também, talvez, de um racismo implícito. O que você acha a respeito do Neymar e das figuras que se posicionam, como LeBron James nos Estados Unidos, e muitas vezes o Jordan foi cobrado com relação a isso e teve algumas posições controversas. Você acha que vocês às vezes são obrigados a sempre se posicionarem e isso acaba sendo ruim, isso acaba sendo até uma imposição dos brancos? Você é negro, você precisa se posicionar, e você é um cara que sempre se posicionou, mas muitas vezes talvez pode enxergar de uma outra forma que nem todo mundo precisa tomar posicionamento, ou precisa, Aranha? E até acrescentando, Aranha, nisso que o PDV falou, voltando, né, para aquela questão social também, né, muitas vezes existe esse questionamento, né, por que o cara não se posiciona? Pô, será que às vezes ele tem a informação do que realmente aconteceu? Será que ele se sente à vontade? Ele é um cara que entende realmente o que aconteceu? Ou ele foi tão vítima que às vezes nem ele sabe o que está acontecendo direito com ele? Tem tudo isso, tem tudo isso. Se você for analisar bem, friamente, a gente sempre acha que porque a pessoa é negra, ela sabe sambar, tocar pandeiro, jogar capoeira, essas coisas assim. Porque já é um preconceito, assim, um conceito que a gente já forma antes de conhecer a pessoa, né? E quando a gente traz a comparação com os atletas americanos, a gente precisa levar em consideração duas coisas. Primeiro, que no Brasil, menos de 1% fica rico, muda de vida jogando futebol. Então, é quase um prêmio de Mega Sena. Quando você leva para a NBA, por exemplo, os jogadores eles são selecionados nas universidades, né? Então ele já está com o caminho meio andado ali. Ele, se não der certo no basquete, ele já está a um passo de se tornar um engenheiro, um médico, um advogado, qualquer outra coisa. Ele não vai ser despejado no mercado de trabalho sem nenhum tipo de capacitação, né? A não ser que ele não queira, realmente. E os salários na NBA são salários milionários, desde o primeiro contrato. Você assina o primeiro contrato na NBA, você resolveu a sua vida. Aí, meu irmão, você pode se posicionar, pode falar sobre o que você quiser, se você quiser, porque você já está assegurado financeiramente, coisa que não acontece no Brasil, né? Então, assim, porque no Brasil, o Campeonato Brasileiro, principalmente, é cada um por si. É cada time fazendo o seu. A Liga não fica em terceiro, quarto plano. Diferente dos outros lugares onde a Liga é forte, a Liga conquista, a Liga é bem sucedida e isso transborda para os clubes e os clubes acabam ficando bem. Aqui é cada um por si. E às vezes acaba dividindo miséria. Quando você pega, por exemplo, em cidades que tem Campinas, tem Ponte Preta e Guarani. Se tem um patrocinador grande na cidade, ele vai patrocinar os dois. Acaba dividindo esse dinheiro. Então, precisaria muito da Liga. No caso do posicionamento do Neymar, como que a gente vai cobrar o posicionamento de alguém que, por mais boa vontade que tenha, ele não tem conhecimento sobre o assunto? Porque esse assunto não fazia parte do dia a dia dele, não fazia parte na escola, e ele nunca foi estimulado a fazer esse tipo de coisa. Ele está sendo agora, né? É a mesma coisa de vocês me convidaram para dar uma entrevista aqui, para falar de economia, para falar de política, para falar de alguma outra coisa aqui. Eu vou falar um monte de coisa aqui de groselha que eu não vou saber nada, vou passar vergonha. E às vezes vou até piorar a situação, formando uma opinião errada, né? É o caso do Neymar e de vários jogadores de futebol do Brasil. Ele está tendo a única chance de assegurar a família, os amigos, toda a estrutura dele, e de repente ele se envolve numa polêmica dessa e acaba ficando desempregado, sendo mal visto, ninguém quer contratar mais. Esse cara vai vir, o que aconteceu comigo? Pô, vou trazer o Aranha aqui, aí qualquer coisa de racismo que acontecer, vai aparecer o Aranha, já aparece o patrocinador também, aí, né, enfim.
Então eu acredito assim que os jovens que estão vindo agora, com esse volume de informação, com esse tipo de entrevista que nós estamos fazendo aqui, já são jovens que vão ser ídolos mais preparados para poder se posicionar, para dar entrevista, né? Vocês veem aí, vocês têm experiência, como mudaram as entrevistas com os jogadores do passado e de agora, né? As entrevistas de antigamente eram bizarras, eram engraçadas, e aí você tinha um Rogério Ceni que falava de uma outra maneira, já era um super destaque, né? Hoje você já vê uma quantidade maior de jogadores falando como o Rogério Ceni falava, porque ele foi espelho, foi referência também. Todo mundo quer ser o inteligente, ninguém quer ser o burro, né? Então é isso, dar estrutura, dar condições, cobrar dos jogadores, de quem trabalha no futebol, da imprensa, uma capacitação um pouco melhor para lidar com os assuntos, estar preparado para lidar com os assuntos, né? Para depois sim a gente cobrar um posicionamento mais decente, né? Com certeza. Bom, Aranha, te agradeço demais como estamos finalizando a entrevista, né, dizer aqui que você é um ídolo meu do futebol, eu sou torcedor da Ponte Preta, né, de Campinas, e além da questão dos seus posicionamentos, né, que são muito importantes como jogador, e até por conta dessa ausência de títulos da nossa macaca, né, é difícil encontrar uma idolatria dentro do clube, atletas que de fato você se identifica e tem como ídolo, né, e por conta principalmente daquela passagem que você surge para o futebol em 2008 ali, aquele jogo contra o Guaratinguetá, que você pegou até pensamento, e depois na sequência da sua carreira e o retorno à Ponte Preta também, só trazer um pouco também dessa reverência à sua figura como um torcedor de futebol e como um ídolo, um dos poucos ídolos que eu tenho dentro do clube que eu sou apaixonado, que é a Ponte Preta, que eu sempre tento falar a respeito da macaca. Então agradecer pela entrevista e agradecer também na figura de um ídolo que eu tenho dentro do futebol, viu, Aranha? Eu que agradeço o convite, agradeço o respeito, o carinho, né? Falando de Ponte Preta, poxa, eu tive as duas maiores felicidades minhas, assim, porque meus parentes são de Campinas, a gente estava acostumado a acompanhar a Ponte Preta, aí nos jogos da Ponte Preta, e se eu não me engano, em 40 anos, pouco mais de 40 anos, a Ponte Preta teve 2 vezes próximo de ganhar o título paulista ali, teve na final do Campeonato Paulista 2 vezes, e essas 2 vezes eu estava presente, né? Verdade. E aí é uma felicidade muito grande, mas ao mesmo tempo vai ser uma ferida que nunca vai cicatrizar, porque eu não vou ter outra vez essa chance, né? Que eu tive, eu gostaria muito de ter conquistado, mas infelizmente não veio. Mas, enfim, foram bons momentos também, futebol é uma coisa maravilhosa, né? E a gente tem que cuidar com carinho disso pra gente não perder, né? Não ficar só reclamando do futebol e não fazer nada, porque os outros estão evoluindo, estão passando, e a impressão que dá é que a gente está ficando, né? A gente fica no saudosismo e o futebol tá adiantando, tá indo, e a gente só reclamando do nosso, né? Verdade. Qual doeu mais, 2008 ou 2017? Doeu igual. Doeu igual, porque era as chances, se bem que para mim, pensando agora assim, eu acho que 2017 foi pior, porque eu sabia que talvez eu não teria outra chance, outra oportunidade, né? Sim, de fato, verdade. Mas é isso, certo, Soler? Certíssimo, agradecendo também demais o tempo que o Aranha disponibilizou pra gente para falar, né, sobre o novo projeto que ele tá tocando, o novo livro dele, e sempre muito bom ouvir alguém tão esclarecido como o Aranha, então obrigado demais pelo papo, Aranha. Eu que agradeço. No começo você falou sobre o lançamento do livro, né? Ele foi lançado na Flip há uns 5 meses atrás, 4 meses atrás, que é uma feira grande. Depois o livro avançou muito, foi parar na biblioteca de Washington, nos Estados Unidos, a pedido deles, porque é um livro mais fiel, mais justo à história do Brasil. E encerramos o ano na Bienal do Livro, como um dos destaques da Bienal. Então, não esperava por isso, mas aconteceu e eu fiquei muito feliz com tudo isso. Maravilha, maravilha, que legal. Show de bola. Brasil Tumbeiro, livro do goleiro e agora escritor Aranha. Muito bom, Aranha, obrigado. Sempre viu? muito bom com as mãos, né? Sempre, é isso aí. Valeu, Aranha. Valeu, obrigado.